Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do nosso Instagram. Para quem nos segue já sabe que todos os domingos nós temos uma enquete dominical onde trazemos algum tema, alguma discussão sobre licitação e contratos administrativos. E mais recentemente, como não poderia deixar de ser, temos discutido muito a nova lei de licitações e contratos e temos discutido as normas infralegais que têm surgido principalmente da Secretaria de Gestão lá do Ministério da Economia. Tá? E a enquete dessa semana, nós vamos discutir algo que é muito importante, principalmente, né, para o final da licitação e também para você que é licitante, que é a questão da intenção de recurso, que é trazida pela nova lei. Né, se nós observarmos lá, lembrarmos lá o rito do artigo 17, que é o rito padrão utilizado para o pregão e para a concorrência, após a etapa de lance, julgamento e habilitação, nós teremos uma fase recursal única. Então, primeira coisa, importante lembrar isso aí, fase recursal única. E temos uma diferença considerável, que é exatamente o que nós vamos tratar na nossa enquete dominical, na resposta, tá? Vamos à resposta, vamos à enquete. Determinado órgão realizou concorrência pela lei número 14.133 para a reforma de seu edifício sede, utilizando as regras também da IN-SEGES 73 de 2022, a IN-SEGES, que trata das licitações com critério de julgamento, menor preço, maior desconto. Então, muito bem utilizada aí na concorrência, menor preço, vamos dizer. Após transcorrida a etapa de lance, julgamento e habilitação, determinada concorrente se manifestou com interesse de interpor recurso quanto à habilitação da vencedora, apenas informando seu interesse. O agente de contratação, responsável pela licitação, considerando não apresentação de motivação da empresa quanto ao recurso, recusou a intenção de recorrer, mantendo sua decisão, declarando a primeira colocada como vencedora. E a nossa enquete pergunta: está correto o procedimento do agente em recusar a intenção de recurso por falta de motivação? Muito importante isso aí, pessoal. É uma alteração considerável do que nós temos do pregão eletrônico antigo, principalmente o pregão eletrônico do decreto 10.024. Né? Lá atrás, tanto a lei 10.520 quanto o decreto falava o seguinte: que uma vez declarado vencedor, né, de forma motivada, né, deveria haver a motivação, inclusive um dos pressupostos recursais para a intenção de recurso, o licitante deveria motivar, né, teria exatamente que motivar por que está intencionando, né, com a intenção de apresentar razões de recurso. E nós temos muito da doutrina, principalmente da jurisprudência do TCU, para que o pregoeiro, na época, né, tivesse muito cuidado com relação à recusa do direito de recorrer do licitante. Porque muitas vezes o licitante não deixava muito clara a motivação, mas havia motivação. E muitas vezes o pregoeiro recusava a intenção de recorrer por um entendimento dele ou porque de repente a motivação não estava mais clara. Então, essa é uma mudança considerável da Lei 1473 e como a nossa enquete vai abordar também a IN 673 de 2022, também da IN 673 de 2022. Vamos ver primeiramente na lei. A lei fala o seguinte, no artigo 165, dos atos de administração decorrentes da aplicação desta lei, cabe, inciso 1º, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contada a data de intimação ou de lavratura da ata, em face de. E aí tem várias razões, né, que a licitante pode recorrer. Tá? Uma delas está no inciso 1º, as linhas B e C do inciso 1º, que é a intenção de recorrer com relação referente à etapa de julgamento e à etapa da habilitação. Tá? E aí o parágrafo 1º fala o seguinte: ó, quanto ao recurso apresentado em virtude disposto nas alíneas B e C, que é exatamente julgamento e habilitação do inciso 1º, do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. E aí, meus amigos, é onde está a grande diferença da intenção de recurso do pregão eletrônico antigo. Inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 65. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1º do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação e inabilitação, ou na hipótese da adoção da inversão de fase prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. E aí o inciso 2º fala, a apreciação da CA em fase única. Então, já vemos, meus amigos, que a própria lei, a 1403, ela diz que intenção de recurso não precisa de motivação, basta a manifestação da intenção de recorrer. E aí, em 73, artigo 40, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública,
não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação e inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Então vejam novamente que a IN 73, no artigo 40, também não fala em motivação, fala apenas a intenção de recurso. E aí a interpretação da IN 73, já aplicada no compras.gov, no sistema compras.gov, é que transcorreu a etapa de julgamento, julgou ao prazo mínimo de 10 minutos, que será configurado e regrado no edital. Há, naquele momento, a oportunidade da empresa, de algum licitante, clicar no botão lá e dizer assim, tenho interesse em interpor recurso do julgamento. Passou-se a etapa da habilitação, julgou, analisou essa habilitação, há também outro momento para apresentar a intenção de recorrer, também sem necessidade de motivação. A lei não exige, a IN também não traz. Então, na IN 73, há 2 momentos para apresentar a intenção de recurso com uma fase recursal posterior. Então, transcorrido todos esses 2 momentos, posteriormente, se houver intenção de recurso da etapa de julgamento ou se houver intenção de recurso da etapa de habilitação ou se houver dos dois, né, será aberto o prazo recursal sem necessidade do pregoeiro, do agente de contratação da nova lei, analisar o pressuposto recursal da motivação. Não há mais a necessidade. Apenas um clique e um botão. Tá? Então, exatamente isso, olha só. Então, está correto o procedimento do agente em recusar a intenção de recurso por falha de motivação? Não, porque a lei não traz a exigência de motivação. E aí, 68% dos colegas concordaram com o nosso comentário. Tá? Marcaram não, estando incorreta a ação do agente de contratação, que simplesmente, se a empresa apresentou a intenção de recorrer aí com relação à habilitação, deveria ter seguido a licitação. Tá? Logicamente, como nós falamos, no sistema compras.gov, isso aí já está bem configurado. Nós trouxemos a enquete para discutir a legislação e até para uma questão de repente, haver uma sessão presencial, e um pregão presencial, uma concorrência presencial. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.